Outra atividade de fiscalização realizada pelo Ministério da Agricultura é a fiscalização da zona de exclusão do algodão geneticamente modificado. Tá? Foi estabelecido pela CTN-Bio, tá, que alguns municípios onde existem ocorrência de algodão natural não deveria ser plantado o algodão geneticamente modificado para que não ocorresse a perda dessas variedades. Tá? Então, o Ministério estabeleceu, através da portaria número 21 de 2005, vários municípios no Brasil onde não poderiam ser plantados o algodão geneticamente modificado. Agora, mais recentemente, a portaria número 30, baseada em um novo estudo feito pela Embrapa, foi retirado todos os municípios do estado do Tocantins que agora estão possibilitados de cultivar o algodão GM. Todo esse estudo sobre a zona de exclusão do algodoeiro foi embasado no comunicado técnico da Embrapa, que realizou estudos sobre a distribuição de algumas espécies de algodão no Brasil, espécies como o mustelíneo, que é nativa do Brasil, e algumas outras. Então, como por exemplo, o cípio mustelíneo, em que é a única espécie nativa do Brasil, que foi descrita lá em 1838, embora apresente poucas populações, mas é uma espécie nativa, então o algodão geneticamente modificado, se cultivado próximo a essa área, pode fazer com que haja uma contaminação dessas populações e, enfim, uma perda de características interessantes para o melhoramento vegetal. Outra espécie muito cultivada ainda no Nordeste, que é o algodão mocó, Maria Galante, tá? Que foi introduzido no país desde 1880 e atingiu os seus picos de produção lá em 70 e foram plantados mais de 2 milhões de hectares com essa variedade. Hoje é uma variedade pouco utilizada, tá? Mas na região do Nordeste ainda existe o cultivo dessa espécie. Então, por isso foi retirado os municípios onde tradicionalmente cultivam o algodão mocó. Tá? O barbadense, a registro de mais de 1.500 anos que foi introduzido, o Brasil não é o centro de origem dessa espécie, mas ainda é utilizado principalmente nas periferias de algumas cidades, periferias essas porque as pessoas utilizam esse algodão para produção de fio, de pavio, até para uso medicinal. No caso do pavio, que utilizavam muito esse algodoeiro, com a chegada da energia elétrica, isso aí também o pessoal deixou de utilizar e hoje, basicamente, é utilizado para planta medicinal. Então, para não haver essa perda desses materiais com contaminações com o algodão geneticamente modificado, é que foi realizada a zona de exclusão, onde não podem ser plantados. Então, no estado do Tocantins, é um estado em que se planta algodão, havia uma inquietação dos agricultores, porque no estado vizinho, na Bahia, em Goiás, se plantavam. Então, havia lavouras no município da Bahia, em que a divisa é seca com o Tocantins, e no Tocantins não poderia plantar, e na Bahia podia. Então, o novo estudo verificou que realmente ali não havia populações dessas espécies citadas, então, por isso, a nova portaria do Ministério da Agricultura excluiu esses municípios. O principal problema estava ali na região de Anópolis, de Novo Jardim, onde é uma área extensa com cultivos de algodão. Tá? Aí uma fiscalização realizada lá naquele estado, lá em Tocantins, onde se vê áreas realmente extensas e que o agricultor de Tocantins não poderia utilizar o algodão geneticamente modificado, enquanto que a área vizinha, na Bahia, podia. Outra atividade de fiscalização de OGM executada por nós fiscais federais agropecuários diz respeito aos OGMs não autorizados no país. Então, fiscalizações são realizadas tanto na importação, nos portos, aeroportos e postos de fronteira, mas também em áreas de lavouras em todo o país. Recentemente, antes das autorizações de milho, o milho era uma das culturas que nós aqui no Paraná mais fiscalizávamos a campo, para identificar se tinha ocorrido alguma introdução irregular de OGM
através de contrabando. Hoje, temos direcionado para culturas onde as sementes, nos seus países de origens, possuem histórico de utilização de OGM. Como, por exemplo, boa parte da canola produzida no país, cultivada no Brasil, ela tem a sua origem ou no Canadá ou na Austrália. São países que possuem a canola geneticamente modificada. Então, por isso, nós temos direcionado fiscalizações em lavouras de canola, aqui principalmente na região sul do Brasil. Outras culturas, como algodão, a própria soja, em alguns momentos, pode ter tido a introdução de soja não autorizada no Brasil, tá? Milho, eucalipto, tomate, são várias culturas, como demonstra aqui, que têm sido fiscalizadas pelos colegas em todo o Brasil. Ao todo, em 2012, coletamos 411 amostras dessas culturas que são realizadas análises para detecção de OGM. O que nós fazemos é coletar esses materiais nos campos e enviar para o laboratório. Muitas vezes temos situações como essa, lavouras de canola, uma situação até agradável para se coletar, mas às vezes a situação é debaixo de chuva mesmo, que temos que fazer a coleta dessas amostras. Em todas essas análises efetuadas até agora, nenhuma introdução irregular foi detectada ainda nesses últimos anos. Tá? Fazemos a fiscalização também nas indústrias, como por exemplo, no caso do algodão, é feito nas empresas de processamento do algodão, deslentamento, ou então em lavouras comerciais. Então, mais uma das atividades de fiscalização que nós executamos diz respeito à fiscalização da rotulagem. A Lei 11.105, nas suas disposições finais, estabelece que todos os alimentos ou ingredientes ou derivados de OGM, se destinados ao consumo humano ou animal, devem ser rotulados. Então, nós, de acordo com a especificidade do produto, cada um dos departamentos ligados à Secretaria de Defesa Agropecuária devem realizar essas atividades de fiscalização. Logicamente, os produtos afetos aos outros ministérios, compete a eles a fiscalização dessa rotulagem. Muito bem, o que é rotulagem? Então, toda a inscrição, legenda, imagem, né, que esteja estampada ou gravada na embalagem do alimento é considerada uma rotulagem. Tá? E o que o princípio de rótulo deve informar? Então, ele deve informar, deve ter condições, tá, de informar corretamente aquilo que ele tem dentro do produto. É o direito de informação que o consumidor tem. Está estabelecido lá no Código de Defesa do Consumidor. Então, o rótulo ele não deve conter informações que induzam o consumidor a qualquer tipo de erro ou que supervalorize o alimento, realçando, por exemplo, características de qualidade com frases de efeito, declarações infundadas ou abusivas. Então, o rótulo tem suas normas específicas a serem cumpridas. Tá? No que diz respeito ao OGM, então, lá em 2003, antes mesmo de entrar em vigor a atual lei, quando nós estávamos naquela situação ainda de toda a soja no sul do Brasil sendo produzida de forma ilegal, que depois o governo restaurou essa situação ilegal, transformando em soja legal, tá? Existia uma preocupação sobre como que isso ia chegar na mesa do consumidor. Então, por isso, em 2003, foi regulamentado o decreto 4.680, tá? Que diz respeito à rotulagem de OGM especificamente. Tá? A regra geral dessa rotulagem, ela diz que na comercialização de alimentos e ingredientes alimentares destinados ao consumo humano ou animal, que contenham ou sejam produzidos a partir de organismos geneticamente modificados com presença acima do limite de 1% do produto, o consumidor deve ser informado da natureza transgênica desse produto. Então, resumindo, se eu vou consumir um amido de milho, tá? Esse amido de milho foi produzido a partir de milho geneticamente modificado, eu tenho que ser informado na embalagem de que aquele alimento contém OGM. Ok? Bom,
aí o Ministério da Justiça determinou que os alimentos que contêm organismo geneticamente modificado ou seus derivados, tem que ter um símbolo no qual é um triângulo amarelo, como pode ser observado, e um P de transgênico dentro, ok? Tá? Essa informação tem que constar no rótulo. Além desse símbolo, ainda deve conter a espécie doadora do gene, tá? Num local reservado para a identificação dos ingredientes. Então, por exemplo, eu vou consumir o mesmo amido de milho, tá? Então, vai ter a informação lá que esse amido de milho foi produzido a partir de milho geneticamente modificado, contendo a proteína da bactéria Bacillus thuringiensis. Então, toda essa informação tem que constar no rótulo, tá? Então, mais uma vez, a portaria define que apenas os produtos que tenham acima de 1% de OGM, tá? Então, existem várias formas de identificar. Você pode ter o nome do produto transgênico, no caso, milho transgênico, tá? Ou então, contém milho transgênico ou produto produzido a partir de milho transgênico. Um exemplo, tá? Bom, existem as regras também para os animais que foram alimentados com ração contendo produtos geneticamente modificados. Esse eu até tenho que rir porque é um dos absurdos da lei, tá? Dessa lei de rotulagem, mas que a lei de biossegurança a qual nós estamos estudando remete que deve ser cumprido. Então, se você está tratando um frango com milho geneticamente modificado, ao vender esse frango, tá? Você deve colocar lá, frango alimentado com ração contendo milho transgênico produzido, ou então frango, ou então snacks, ou qualquer outro produto produzido a partir de frango alimentado com ração transgênica. Eu rio porque é um dos absurdos da lei, em que é impossível você identificar que o animal foi consumido ou não. O gene ele não se transfere para o animal. Então é impossível detectar se foi ou não alimentado. Tendo esse imbróglio todo sobre a identificação, foi publicado em 2004 uma instrução interministerial onde foi determinado que a quantificação do DNA inserido nesse produto transgênico, né, dessa transformação genética, ela deve ser feita através de métodos de amostragem e análise reconhecidos pelos órgãos competentes. Então, o Ministério, existe a sua coordenação do laboratório, que existem metodologias específicas para que os laboratórios executem essas análises. Então, o Ministério credencia esses laboratórios que têm que obrigatoriamente fazer as análises de acordo com as normas previstas. Bom, os métodos reconhecidos, tá? Eles não conseguem identificar, por exemplo, se o animal foi alimentado ou não com um produto transgênico. Então, por isso que a gente acaba rindo um pouco dessa situação, tá? Em relação aos produtos vegetais, aí sim, aonde você consegue fazer um exame da proteína no alimento, ou seja, aí você vai conseguir verificar que aquela proteína que está ali dentro, aquela proteína foi transformada geneticamente. Então, aí sim é possível. Agora, alguns derivados, como mesmo o próprio óleo, que não tem proteína ali dentro, é quase impossível você detectar se tem ou não transgênico. Muito bem. Essa instrução também, ela deu a condição das empresas rotularem com a informação de que aquele produto é livre de transgênico. Existe um mercado específico em que as pessoas não querem consumir esse tipo de alimento. Pois bem, para você fazer com que esse alimento esteja rotulado com essa informação de que ele está livre, tá? Você tem lá milho, pipoca, para você informar que aquilo lá é livre de transgênico, tem que obrigatoriamente existir um análogo transgênico, ou seja, tem que ter um análogo daquele produto que seja geneticamente modificado. Então, no caso da soja, eu vou poder vender uma proteína de soja, desde que eu comprove através das metodologias de análise que realmente não tem, eu vou poder vender ela como livre de transgênico, porque existe a soja transgênica no mercado. Então, basicamente é isso. E
Existe, então, resumindo a regra, tá? Nesse caso de produto não transgênico, então vai ter que ter lá a informação, no caso, nome do produto ou ingrediente livre de transgênicos, tá? Só vai poder ser feito isso quando a quantidade de OGM ali dentro for menor que 1%, existir o OGM correspondente, for a análise baseada na detecção do DNA e toda a documentação relativa a esse processo tem que estar disponível. O artigo 40, então, lá da lei, ela define que os alimentos e ingredientes alimentares destinados ao consumo humano ou animal que contenham ou sejam produzidos a partir de OGM ou derivados deverão conter informação nesse sentido em seus rótulos, conforme o regulamento que acabamos de ver. Deixar bem claro, isso que é uma confusão muito grande, porque muitas empresas rotulam e colocam aquele símbolo amarelo com T em sementes. Sementes não é para o uso ao consumo humano ou animal. Sementes têm a finalidade de plantio. Então, sementes não há necessidade de colocar esse símbolo na sacaria. Então, sempre há esse tipo de confusão. Somente para os destinados ao consumo humano e animal.